Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre um tema do qual eu não falo há algum tempo, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de forma geral. Eu quero falar sobre gratidão. Você é uma pessoa grata? Você reclama mais ou agradece mais? Eu quero que você pense e responda para você mesmo. Eu quero começar com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses para que eles sejam gratos em todas as circunstâncias. Não é grato somente quando recebe algo bom, quando alcança um objetivo, quando conquista algo. Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos pessoas gratas. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, tantos problemas, por que eu deveria ser grato? Deus nos concedeu a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Estar vivo é maravilhoso. Poder ter nascido em uma família é algo maravilhoso. Ainda que tenha sido numa família disfuncional, numa família problemática, Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe. Ou, se o seu pai e a sua mãe te abandonaram, Deus colocou alguém na sua vida que cuidou de você, que te criou. Se você está aqui me assistindo, é porque você pode ver, você pode ouvir. Talvez você não possa ver, mas você pode ouvir. Ou talvez você seja daquelas pessoas que não podem ouvir, mas que puderam aprender a linguagem de sinais e estão compreendendo essa mensagem, ou estão lendo essa mensagem aqui, porque o YouTube tem esse recurso. Então, não importa qual seja a sua situação, seja grato a Deus. Você tem sido uma pessoa grata? Antes da gente continuar, eu quero te pedir algo que é muito importante para a manutenção desse canal. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser nos abençoar, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: obrigado, Senhor. Apenas isso. Obrigado, Senhor. Expresse a sua gratidão a Deus. Amém? A segunda passagem que eu quero falar a respeito da gratidão está em Salmos 103, versículos 1 e 2, que diz assim: Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Novamente o salmista escreve: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aqui no Salmo 103, nós vemos um comando do salmista para que nós bendigamos ao Senhor com todo o nosso ser, com a nossa alma. E o que é bendizer? O bendiga aqui significa louvar, exaltar, glorificar, declarar bem sobre alguém. E no caso específico aqui, sobre Deus. Então, independente do momento que você estiver passando na sua vida, bendiga o Senhor, a sua alma. Bendiga o Senhor
com todo o seu ser, com todas as suas forças. Bendiga o nome de Deus. Louve, exalte ao Senhor. Um outro versículo que eu quero mencionar aqui nessa breve reflexão sobre gratidão está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes de mencionar o versículo, eu quero dizer que no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas também escreva pela fé, junto com o seu pedido de oração, a expressão que eu mencionei. Obrigado, Senhor. Você pode colocar alguma coisa. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha visão, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tive hoje. Coloque aqui algo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por alguma coisa, por alguma situação? O que é a ansiedade aqui nesse sentido? É a aflição ou a preocupação. Quando a gente lê na versão A Mensagem, essa mesma passagem, esse mesmo versículo, está escrito assim, olha: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. E é interessante perceber aqui, na versão original, que diz, que fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, não fique preocupado com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui, nós podemos entender que a nossa oração não deve ser entregue de qualquer forma. Fala de oração, súplicas e ação de graças. Qual que é a diferença entre oração e súplica? Até então eu achava que era a mesma coisa, mas pesquisando aqui, a gente pode perceber que a diferença entre oração e súplica está no grau de intensidade e no foco de cada termo. Oração, de forma, um significado geral, tem a ver com comunicação com Deus, no sentido amplo, de adoração, de confissão, de intercessão e de gratidão. Então a ênfase da oração aqui, a palavra grega é proseuche, escreve com CH, o quê? Proseuche. A ênfase é o relacionamento com Deus. Já a súplica é do original grego deesis, que significa pedido intenso, urgente e fervoroso por uma necessidade real. A ênfase da súplica, então, ela diz respeito a um tipo de oração que vem de um coração aflito ou de um coração profundamente necessitado, que reconhece a sua total dependência de Deus. E o último versículo aqui, para a gente falar sobre gratidão, que eu separei, tem vários versículos na Bíblia, você pode pesquisar aí que você vai encontrar várias passagens que falam sobre gratidão. Mas eu quero destacar Salmos 136, versículo 1, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Por que eu destaquei esse versículo? Lembra que em 2 Crônicas, capítulo 20, na história do rei Josafá, quando Israel estava cercado pelos exércitos inimigos, Josafá então organizou o exército, mas mandou à frente do exército os levitas. E os levitas cantavam uma canção, que era isso aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E enquanto os levitas cantavam essa canção, essa oração de gratidão, os inimigos foram derrotados.
Israel venceu essa guerra através da gratidão. Pega essa chave aí, ó. Talvez o que tem faltado na sua vida seja um coração grato. Eu sei que nós podemos e devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas nós não podemos deixar de ser gratos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui, mas expresse também a sua gratidão aqui nos comentários. Coloque: obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Talvez não seja o trabalho que você gostaria. Talvez a sua família seja uma família problemática, uma família desestruturada, mas você tem uma família. A palavra de Deus diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Você tem uma família e Deus tem um propósito para ela. Amém? Agradeça a Deus pelo seu alimento. Agradeça a Deus pelo seu corpo. Talvez não seja o corpo ideal. A gente vive se comparando, né? Nesse tempo de redes sociais, a gente abre o Instagram e vê cada corpo perfeito, cada corpo malhado, sarado. E aí a gente se olha no espelho e diz: meu Deus, eu preciso melhorar. Mas você tem um corpo. Deus te deu esse corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você hoje tenha mais motivos para lamentar do que para agradecer. Por isso, ter gratidão no coração para você seja um desafio. Mas eu quero desafiar você a fazer isso, a expressar a sua gratidão a Deus, até mesmo pelas lutas, pelas batalhas, pelas perdas, porque tudo isso está transformando o seu caráter, está moldando a sua vida, está fazendo de você alguém mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Ele também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos. Nós nos aproximamos de Ti nesse momento, Pai, com o nosso coração em gratidão. Nós somos gratos a Ti em todas as circunstâncias, porque cremos que esta é a vontade do Senhor para nós. A nossa alma bendize o Teu nome. O nosso ser, todo o nosso ser, te louva, te exalta e te glorifica. Ó Deus, eu quero te louvar nessa manhã por essa palavra. Eu sei que não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar sobre gratidão, porque nós temos infinitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e cada família representada por eles. Ó Deus, que o Senhor tire desse coração toda a ansiedade, que pela oração e súplica e com ações de graças os nossos pedidos sejam apresentados aqui diante do Senhor. Que nós não nos aflijamos e nem nos preocupemos, mas que, através da súplica e do louvor, os nossos receios, as nossas ansiedades sejam transformadas em orações, para que nós recebamos o alívio e o conforto prometido em nosso coração. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários desse vídeo seja visto, seja ouvido pelo Senhor e atendido conforme a Tua vontade. E independente da Tua resposta, se ela for sim, se ela for não, ou se ela for espere, nós continuaremos com o nosso coração grato. Nós continuaremos
sendo eternamente gratos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde e por tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, mas que o Senhor já conhece. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar e mande para o grupo da família, grupo da igreja, o grupo da academia, aquele grupo, que é só você e mais uma pessoa. Mande para os seus grupos. Todos nós precisamos ser gratos a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir a esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, com a sua família, sobre a sua casa nessa nova semana. Mais um dia que nós acordamos com vida e com o coração grato a Deus por mais essa oportunidade. A minha oração pela sua vida hoje é para que você consiga vencer a batalha. Aquela batalha que só você sabe que está travando dentro da sua mente. Hoje Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Hoje eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim, olha: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas de Deus para destruir fortalezas. Destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Deus vai te dar a capacidade de gerir as suas próprias emoções e de estar no controle da sua mente. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e você vai desenvolver esse domínio. Você vai conseguir lidar de uma forma totalmente diferente, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais fé. Você vai saber lidar com os desafios que surgirem na sua vida. Não só nessa semana, mas durante toda a sua jornada. Amém? Porque tem dias em que a batalha mais difícil que você enfrenta é contra você mesmo. Não é contra o seu chefe, não é contra o seu cônjuge, não é no trânsito, não é com aquele problema que parece não ter fim. Seja no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério ou nas escolhas que você tiver que fazer, você será vitorioso. Tem dias que você luta contra os seus próprios pensamentos. E é dentro da sua mente que mora o verdadeiro campo de guerra. Mas o que o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente em 2 Coríntios capítulo 10, nesse texto que eu li? Paulo está nos mostrando que a nossa guerra não é uma guerra física. Ela não é vencida na força do braço. É uma guerra espiritual. E ela acontece onde ninguém vê, na nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre fortalezas, ele está se referindo às estruturas mentais que são formadas dentro de nós. Mentiras, traumas, medos, pensamentos distorcidos que se levantam contra a vontade de Deus. Essas fortalezas mentais precisam ser destruídas. E só tem um jeito de fazer isso, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o texto continua dizendo assim:
destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes, o problema não é a falta de conhecimento. Às vezes o problema é o orgulho. É pensar que você não precisa mais de ajuda, que você já sabe de tudo, que pode caminhar sozinho. Esse orgulho impede o agir de Deus. E o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte: dominamos todo pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, a nossa mente precisa se render. O pensamento precisa ser conduzido. Não é deixar o pensamento te levar. É você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, levar os pensamentos a obedecerem ao Senhor. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Escreva isso aqui com convicção. Eu tenho a mente de Cristo. Porque isso é uma verdade bíblica. Olha só, eu quero que você entenda algo muito importante. A nossa mente, por natureza, foi moldada segundo o padrão desse mundo. Nós nascemos com a mentalidade carnal, com a mente inclinada para o ego, para o medo, para a dúvida, para o pecado. A Bíblia é muito clara quando diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, no versículo 6. E se você olhar ao seu redor hoje, você vai perceber que a maioria das decisões erradas, das atitudes impensadas, dos rompimentos, das brigas e até da frieza espiritual, todas essas coisas começaram com um pensamento mal resolvido. Mas pela cruz de Cristo, essa mentalidade pode ser transformada. A morte de Jesus não foi só para nos garantir o céu, ela foi também para nos dar uma nova vida aqui na terra. Agora, com uma nova mente, com novos pensamentos, com uma nova maneira de ver a realidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu um caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E é o Espírito que começa essa obra de renovação mental. Ele não só limpa o pecado, ele também transforma a mente. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Por isso que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, tá vendo? Eu tenho a mente de Cristo. Essa é a promessa, irmãos. Deus não quer apenas que você se comporte como Cristo. Ele quer que você pense como Cristo, que você reaja como Cristo, que você tome decisões com base no Espírito e não na carne. Mas isso exige rendição, exige que você entregue seus pensamentos, seus padrões, seus jeitos para Ele. Você precisa deixar de lado a lógica do sempre foi assim, para que você viva o assim diz o Senhor. A mente de Cristo é uma mente em paz, mesmo no caos. É uma mente humilde, que reconhece a sua dependência em Deus. E isso não é esforço humano, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Isso é resultado de um coração que se rende, de uma mente que se submete à palavra e à presença de Deus. A batalha da mente não é vencida com força humana, nem com pensamentos positivos. Ela só é vencida quando Deus entra no campo de guerra junto com você. E se Ele está ao seu lado, nenhuma fortaleza vai permanecer de pé. O medo vai cair, a ansiedade vai perder a força, a culpa já não terá tanta voz na sua mente.
Apenas quando Deus estiver lutando por você é que essa batalha vai ser vencida. Hoje, Jesus está te mostrando quais são os caminhos que você precisa evitar na sua vida. Quais são os laços que você precisa desfazer. Quais são os ciclos que você precisa encerrar. Qual pecado você precisa abandonar. Então não ignore isso. Quando Deus fala, Ele não fala por acaso. Se Ele trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Mas esse novo começa com um posicionamento seu. Eu falei sobre isso hoje no vídeo do Minuto Reflexão, do canal Minuto Reflexão, sobre como você pode mudar a maneira de pensar, a forma de enxergar a si mesmo e, consequentemente, os outros. Sobre como isso vai mudar a sua vida. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para você assistir a esse vídeo lá. Assista o Minuto Reflexão de hoje, depois que você assistir o Minuto com Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva isso aqui nos comentários. Escreva o nome dessa pessoa aqui por quem você está orando. Se você se lembrar de alguma situação específica que tem dominado a sua mente, que tem te provocado algum distúrbio mental, algum desequilíbrio, que tem tirado a sua paz, a sua paciência, o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos pela fé que nós temos a mente de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos despertou nessa nova semana com esse pensamento, com essa reflexão. Obrigado, meu Pai, porque mesmo diante das nossas falhas, o Teu amor permanece firme, permanece constante. A Tua fidelidade não é retirada. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Muitas vezes cultivamos pensamentos que não Te agradam, sentimentos e vontades que são alimentadas dentro de nós, que não vêm do Senhor e que nos afastam cada vez mais dos Teus propósitos e da Tua vontade. Purifica a nossa mente, lava o nosso coração, nos ajuda a vencer essa batalha interna. Nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Precisamos de Ti. Nos ajuda a identificar os pensamentos que não vêm do Senhor e nos dê força para rejeitar tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade. Entra nesse campo de guerra que é a nossa mente. Destrói as fortalezas, cala essas vozes que nos confundem. Rompa, ó Deus, os ciclos de medo, de dúvida, de culpa, de confusão, de engano e nos conceda a mente de Cristo. Uma mente que nos dê paz, uma mente limpa, sábia. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, ó Deus, a viver guiados pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo depositado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que depositam no Senhor a sua esperança. Pessoas que estão aqui clamando ao Senhor pelas suas famílias, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela vida de alguém. Que o Senhor receba cada pedido de oração aqui com compaixão e atenda a cada um segundo a Tua vontade. Que essa semana seja marcada pela Tua presença, Pai, pela clareza que só o Teu Espírito pode nos conceder e pela certeza de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo falou com você de alguma maneira. E eu quero te agradecer por escutar até aqui.
E se você ouviu, é um sinal de que você também é um admirador do trabalho que nós fazemos aqui. E você já percebeu que eu estou deixando para dar esses avisos no final do vídeo, como muitas pessoas me pediram. Mas eu quero que você ouça até o final, como reconhecimento dessa atitude, que eu tive aqui. Os avisos. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para milhares de pessoas. E isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e aqui nós postamos vídeos todos os dias. Então se inscreva e ative as notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós fazemos esse trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui no YouTube. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita
no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando
e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais,
ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra
serão abençoados. Tem momentos em que o Senhor sussurra ao nosso coração: levante-se, eu tenho algo novo para você. Esse chamado ecoa no relato de Abrão. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus inaugura não apenas uma jornada geográfica na vida do patriarca Abrão, mas uma virada na história da salvação da humanidade. Esse texto que eu li é a pedra fundamental do projeto redentor que atravessa toda a Bíblia. Para o mundo antigo, abandonar a terra e a parentela era como abrir mão de segurança social em troca de uma confiança radical no Deus que guia o futuro. Nessa reflexão de hoje, nós vamos ver 4 mudanças que Deus operou na vida de Abrão e o que elas significam para nós que vivemos os nossos próprios tempos de mudanças e de transição. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado, dele se tornar público aqui no YouTube. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira mudança que Deus quis operar na vida de Abrão era uma mudança geográfica. Ele diz: sai da tua terra. Abrão saiu de Ur, passou por Harã e finalmente chegou até Canaã. Não foi só uma mudança de endereço. Aquela mudança geográfica foi a ruptura com o polo cultural mais avançado da época para uma terra desconhecida. Deus abriu mão de explicar todos os detalhes. Deus mostrou apenas a próxima parada. Quando o Senhor nos move, Ele raramente entrega o mapa inteiro, mas Ele promete a sua presença em cada passo que nós dermos. Hoje começa um novo mês e talvez você esteja diante de alguma mudança. Talvez um novo trabalho, talvez você esteja realmente mudando de cidade, talvez um novo projeto, uma mudança de igreja, que é muito comum acontecer, uma mudança de ministério. A obediência de Abrão nos lembra que nós não avançamos por total compreensão, mas nós avançamos e rompemos pela fé na voz daquele que nos chamou. A outra mudança proposta por Deus era uma mudança radical nos relacionamentos. Deus diz assim, olha, deixa a tua parentela.
Na cultura patriarcal judaica, os laços familiares garantiam sustento, proteção e identidade. O pedido de Deus era, portanto, contracultural. Mas ainda assim Abrão respondeu, levando com ele apenas a sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló. E à medida em que ele avançava, ele acabou se separando de Ló, em Gênesis 13. Abraão aprendeu a confiar em alianças feitas diretamente com o Senhor e formou novos vínculos em torno dessa promessa. O que nós podemos aprender com isso? Momentos de mudança ou períodos de mudança podem muitas vezes redefinir amizades, alianças de trabalho ou até mesmo o jeito de nos relacionarmos em casa. Quando Deus muda o nosso quadro relacional, Ele também molda o nosso caráter. A outra mudança proposta por Deus foi uma mudança de identidade. Ele diz assim: já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. E Deus faz essa mudança lá no capítulo 17 do Gênesis. O nome antigo, Abrão, lembrava apenas a honra familiar. Agora, o novo nome, Abraão, apontava para o futuro que Deus estava determinando. Receber um novo nome de Deus é receber um novo propósito. Deus muda nomes quando isso é necessário. Em Cristo, Deus continua mudando os nossos nomes. O nome de culpado para perdoado. O nome de sem esperança para herdeiro da promessa. Deus não nos chama mais de servos ou escravos. Agora, Ele muda o nosso nome, Ele nos chama de amigos, de filhos. Aqui na história de Abraão, nós vemos também uma mudança de propósito. A bênção estava sendo estendida de um clã, o clã de Abrão, para todas as famílias da terra, de acordo com o texto. A promessa diz assim: em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa transcende gerações e ela culmina em Jesus. O apóstolo Paulo declara que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. O Evangelho de Mateus inicia lembrando que Jesus é filho de Abraão, em Mateus capítulo 1. A migração de Abrão, a redefinição dos seus laços e a nova identidade recebida convergem no nascimento do Messias, por meio de quem a bênção alcança judeus e gentios, que somos nós. As mudanças que Deus promove na nossa vida, na sua vida, não terminam em nós. Elas nos transformam em canais para abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos o fio divino que conecta a tenda de Abraão ao madeiro da cruz, nós entendemos que cada mudança permitida pelo Pai, cada deslocamento, cada adeus e cada recomeço podem carregar um propósito eterno. Você está vivendo um tempo de mudanças? Tenha fé, creia na promessa de Deus.
Deus está contigo antes, durante e depois. Deus é um Deus que contempla com compaixão as etapas da nossa vida. Assim como Abraão, nós somos também chamados a crer contra a esperança, a caminhar quando o destino ainda está em aberto e a confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida coragem, determinação, fé, perseverança, para que você compreenda e receba essas mudanças que estão acontecendo na sua vida como permissão de Deus, para que você viva um novo tempo. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém da sua família ou alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez alguma circunstância adversa tenha te incomodado, tenha atrapalhado a sua paz. Escreva aqui a sua petição, a sua causa diante do Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento. E declare pela fé a seguinte expressão: eu confio nos planos de Deus. Abraão teve que confiar, irmãos. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia quais os perigos que ele iria enfrentar, quais os problemas que ele iria enfrentar. Mas ele confiou e obedeceu, porque ele estava firmado na promessa do Senhor. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, um dia o Senhor chamou Abraão para sair do conforto da sua cidade, para sair de Ur e ir até os campos desconhecidos de Canaã. Nós te louvamos porque ainda hoje o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão vivendo um tempo de mudança em suas vidas. Eu oro por essas pessoas que vão enfrentar mudanças geográficas, que por si só já são um transtorno. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor conceda graça ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor dê provisão. Que o Senhor estabeleça novas conexões nessa nova fase. E que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que está me ouvindo a convicção, a certeza de que o Senhor vai adiante dela, preparando o caminho. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão vendo os seus relacionamentos se reconfigurarem. Derrama a tua graça, ó Pai, para que haja perdão, sabedoria, reconciliação, amor, para que essa pessoa possa discernir o tempo do Senhor e construir pontes onde hoje existem abismos. Para aqueles que têm carregado durante toda a sua vida rótulos de fracasso, de culpa, que o Senhor grave no coração dela o novo nome que Cristo oferece: filho, filha, amado e amada pelo Pai. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem,
para que elas possam ser canais de bênção, para que muitas vidas possam ser abençoadas através dele, através dela. Enche-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que guiou Abraão durante a sua caminhada, para que os nossos passos, as nossas escolhas, cooperem com o teu plano de redenção. Nós entregamos diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades. Eu oro por essas pessoas que passam por crises financeiras, por conflitos conjugais, por batalhas emocionais. Eu peço que o Senhor nos dê fé, perseverança, coragem e ousadia para que nós continuemos rompendo, mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber como será o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. Visita, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada. Conceda a Tua paz. Renova, Senhor, o Teu propósito na vida dessa pessoa. Mostre a ela que o Senhor é o Deus do impossível. Conduza ela em segurança, mesmo que ela tenha que passar por momentos de incerteza. Firma os pés dela na promessa, até que ela possa dizer como Abraão: Ele é o Senhor, a minha porção e a minha herança. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo que Deus tem preparado para você. Amém? Ele conhece a sua vida, Ele sabe das suas limitações e Ele vai à frente, preparando o caminho para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração. Repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o Teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado. Nós nos rendemos diante de Ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra
que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos, e você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração. Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte:
Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja.
chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé.
que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da tua salvação e com o poder da tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.